Olá a todos, meus queridos irmãos da Graça Church. É uma alegria ter você aqui conosco, que nós possamos juntos adorar a Deus, que só Ele é digno de ser adorado, só Ele é digno de ser exaltado. Eu quero que neste momento você possa fechar os seus olhos, você possa pôr a mão no seu coração e possa declarar palavras de amor a Ele nesse momento. Espírito Santo, nós estamos diante de Ti, Senhor. Nós estamos diante de Ti para Te adorar. Estamos diante de Ti para exaltar o Teu santo nome. Que a Tua presença possa ser real, Senhor, aonde essas pessoas estiverem, Senhor. E que nós possamos juntos entregar uma adoração, mesmo não estando perto um do outro, mas que dentro de nossas casas, dentro desta igreja, que nós possamos entregar a Ti uma oferta de adoração e de sacrifício, Senhor. É isso que nós Te pedimos e Te agradecemos, em nome de Jesus. Eu quero que você possa cantar comigo onde você estiver. Em espírito, em Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos Reis, Rei dos Reis, pra te adorar, ó Rei dos Reis. Que você possa cantar aí. Foi que eu nasci, ó Jesus, meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor, meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Nosso maior prazer é te adorar, Senhor. O nosso maior prazer é te exaltar. Nosso maior prazer. E o que mais desejamos, Pai, é que o nosso coração possa queimar de amor por Ti, Jesus. Que o nosso coração possa queimar de amor por Ti, Jesus. Nós queremos o nosso coração queimando de amor por Ti, Jesus. Quem é tome o lugar de honra, te desejamos, queremos te ver, queremos te ver. Que nesse momento você possa dizer palavras de adoração a Ele. Onde você estiver, diga palavras de adoração, diga o quanto você o ama, o quanto você depende dele. Dependemos de Ti, meu Senhor. Dependemos do Teu mover na igreja, Pai.
inocência e acreditar em ti. Mas às vezes sou levado Aleluia. Senhor, nós te amamos, nós te adoramos, nós te bendizemos e engrandecemos o teu santo nome. Obrigado pela sua divina e majestosa presença em nosso meio. Que Deus abençoe a todos vocês. Olá, Graça Church, você que nos assiste do Brasil, fora do Brasil, em todo lugar onde tem uma Graça Church, que a mão e o poder de Deus esteja sobre a sua vida, que a graça de Deus repouse sobre você de uma maneira sobrenatural. Deixe-me te falar uma coisa. Antes de pregar, nós temos aqui alguns avisos muito importantes. Nós estamos pregando muito sobre avivamento, porque nós cremos no derramar do poder de Deus sobre nossa vida nesses dias. Mas com o aumento de casos, os hospitais lotados, mais de 1.000 pessoas na fila, nós então, seguindo algumas recomendações do governo e decretos, nós optamos por ficar mais um período com lockdown na nossa comunidade para baixar os casos. Está mais de 1% aí o índice de contaminação, então a gente achou prudente. Mas tem algumas recomendações para os irmãos. Tanto Curitiba como Campo Largo, que são as duas igrejas que eu pastoreio, são essas recomendações. Das 8 da manhã às 18 horas, nós teremos 10 horas de culto, ou seja, das 8 da manhã às 18 horas, 10 horas de culto. Como que funciona esse culto? Você deve escolher com a sua família um horário para você vir à igreja e orar. Então você vem à igreja, escolhe o horário e venha buscar a face de Deus. Qual é a sua oração? Clamar ao Senhor para que o fogo desça, para que haja avivamento e também apresentar diante de Deus as suas petições. Peça, pedi e recebereis. Eu aguardo você das 8 da manhã ou até às 18 horas. A igreja estará aberta o dia todo, ela está aberta o dia todo para você vir orar e buscar a face e a presença de Deus, isso aos domingos. Tá bom? Bom, também esse é um momento muito importante das contribuições. Você sabe, igreja, quando ela tem esse problema, nesse momento que nós vivemos, fecha-se o culto presencial e a igreja padece. Mas a gente se preocupa muito mais com a sua integridade física, com a sua saúde, do que em ficar brigando, insistindo para manter a igreja aberta. Eu quero que você fique bem. Mas também, irmão, eu preciso que você tenha no seu coração uma boa vontade de contribuir com a casa de Deus. Aí agora na sua tela está o Pix, agora na sua tela está a conta da igreja, está todas as informações necessárias para você poder contribuir. Bom, também durante o dia, no domingo, no caso, a igreja está aberta. Ali na entrada você tem o cesto para você deixar o seu quilo de alimento, você tem o caixote para você deixar o seu agasalho, que nós estamos na campanha do agasalho, e também o gasofilácio, onde você deixa a sua oferta e deixa o seu dízimo. Você não pode esquecer ou abandonar a igreja nesse momento, porque deixe-me te explicar, quem é dizimista, ele é dizimista, com a igreja aberta ou fechada, ele é dizimista, ele dá um jeito de dizimar. Mas oferta, meus irmãos, ela é presencial. E se não tem culto presencial, a arrecadação da igreja ela cai aí mais da metade. Então o que a gente espera? Espera agora o seu bom coração. O que você vai fazer agora nesse momento? Você vai pegar seu celular, você está vendo aí, ó, tem um QR Code na sua tela. Você vai pegar o seu celular e você vai fazer uma oferta via QR Code. Ou seja, você vai imaginar que você está na igreja e todo mundo na igreja faz a sua oferta. Você pode fazer pelo
QR Code e também por transferência bancária o seu dízimo e a sua oferta. Agora, é muito importante que você que esteja fazendo a sua contribuição pelo QR Code, a oferta, nos identifique, fale para nós que você fez a sua oferta, mande para o tesoureiro, para a tesoureira da igreja, olha, fiz a minha oferta, porque nós queremos consagrar no altar de Deus a sua oferta. Isso você que está online. Se você já esteve no culto, já veio aqui, já deixou a sua oferta, o seu dízimo, já será apresentado diante do Senhor. Mas meu irmão, tanto você que está nos assistindo de fora da cidade, que ama, que gosta da nossa comunidade, que gosta da nossa igreja, é muito importante, irmãos, que você não deixe de ajudar a igreja nesse momento. A minha vida, o meu ministério tem sido uma bênção para você? Bom, este é o momento também de você ser bênção na nossa vida, no nosso ministério, na nossa comunidade, para que a igreja do Senhor permaneça nesse momento, que não é um momento fácil, mas nós vamos passar por isso e nós vamos vencer esse momento que não é um momento fácil. Então, oferte, faça a sua contribuição, está aí na tela do seu vídeo, pelo Pix, está aí a chave Pix, escrita chave Pix, também a conta bancária, onde você pode contribuir, abençoando a obra de Deus, abençoando a casa de Deus. Mas eu estou lhe pedindo, todo mundo agora, pegue o seu celular, faça a sua oferta pelo seu celular ou pela transferência bancária. Pastor, eu não sei mexer muito com esse negócio de Pix e etc. Então você pode vir à igreja no seu período de oração, por dentro do envelope e deixar no gasofilácio a sua oferta e também o seu dízimo, para que a igreja continue avançando e ela não acumule dívidas, né? Porque fecha as coisas, mas a igreja tem as suas contas para pagar, tá bom? E nós estamos crendo num grande derramar do poder de Deus, numa unção sobrenatural do poder de Deus em nossos dias. Eu estou aqui com essa camisa lindíssima aqui, que eu vou fazer menção, porque eu ganhei da nossos irmãos lá da Graça Church, em Encantado, no Rio Grande, lá em Encantado, no Rio Grande do Sul, pastor Evandro, pastora Dalila. Então eu gostei demais, foi feita para mim. Quer dizer, para mim nessa versão, né? Para mim nessa medida, tá bom, gente? Muito obrigado pelo carinho, tá aqui, amei. Minha esposa também achou muito linda. Um abraço então para todos vocês, de qualquer lugar do Brasil. Vou te fazer outro pedido, tá bom? O pedido é o seguinte: pega agora o seu celular e compartilha esse culto no seu Instagram, no seu WhatsApp, no Facebook, compartilha. Assista o nosso culto online. Hoje eu vou pregar sobre a geração do arrebatamento. Senta com a sua família, pega papel e caneta, que lá vem palavra de Deus aos nossos corações. Mas rapidinho, compartilha esse culto na sua rede social. Vamos aí, vamos engajar. Isso se chama engajamento. E, meu querido irmão, nos ajude a fazer mais pessoas assistindo esse culto. Põe nos grupos, manda para os seus liderados, mas que esse culto seja retransmitido a cada um de vocês. Bom, vamos ler. Apocalipse capítulo 3, versículo 10, a geração do arrebatamento. Diz assim: porque deste atenção à minha exortação, quanto a suportar os sofrimentos com paciência, eu igualmente te livrarei, presta atenção no termo, presta atenção, da tribulação que virá sobre o mundo todo, para pôr à prova os que habitam sobre a face da terra. Senhor, fale conosco, que não seja eu quem fale, mas que seja o teu Espírito Santo, falando aos nossos corações, nos ensine, nos instrua, fale conosco, Pai. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Meus queridos irmãos, eu creio que estamos há algumas décadas, ou até mesmo alguns períodos do arrebatamento da igreja. E essa doutrina do arrebatamento nos indica o retorno iminente de Cristo, ou seja, a qualquer hora e a qualquer momento. A qualquer hora
dessa que nós estamos vivendo aqui, nós iremos ouvir o som da última trombeta, e a igreja gloriosa do Senhor Jesus será arrebatada. Arrebatamento, irmãos, é a doutrina que descreve o arrancar da igreja, e isto de forma secreta, de súbito. A palavra arrebatados está em 1 de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 4, no versículo 16, e vem da raiz grega arpazo, que significa pegar, levar, tirar com força, arrancar, reivindicar para si mesmo, sequestrar. Pois dada a ordem com a voz do arcanjo e o ressoar a trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Continua. Logo em seguida, nós os que estivermos vivos sobre a terra, seremos arrebatados com eles nas nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Como eu já mencionei, a palavra arrebatados aqui vem da palavra grega arpazo, significa levar, tirar com força, arrancar, reivindicar para si mesmo ou sequestrar. Mas existe, meus irmãos, uma grande discussão em torno do tema, pois nós temos aí 3 correntes sobre o assunto, 3 linhas de pensar sobre o assunto. A primeira corrente é chamada de pré-tribulacionistas. A segunda corrente é chamada de mesotribulacionistas. E a terceira corrente de pós-tribulacionistas. Pré-tribulacionistas é o grupo de irmãos que crê que a igreja ela é arrebatada antes do período de 7 anos de tribulação. Meso vem da palavra meio, é o grupo de irmãos que crê que a igreja é arrebatada depois de 3 anos e meio da tribulação. A tribulação é 7 anos, depois de 3 anos e meio a igreja é arrebatada. Os pós-tribulacionistas creem que a igreja passa por toda a tribulação, ela sofre os revés do anticristo e então só aí ela é arrebatada. Mas preste atenção, notem que os três creem que haverá 7 anos de sofrimento sem igual na terra. E que um homem cheio de Satanás, conhecido como o anticristo, irá governar a terra por 7 anos, trazendo desolação e destruição. E a terça parte da população da terra irá morrer. E que por 5 meses a morte será tirada e os homens buscarão a morte e não conseguirão morrer, pois a morte fugirá deles. Nós também encontramos que demônios que estão sendo presos serão soltos para atormentar os homens por 5 meses. Também encontramos que durante esse período 2 testemunhas de Deus descerá em Tel Aviv, no caso em Israel, para pregar a palavra. Temos fome, guerras, terremotos, pestes diversas, cataclismos, muita dor, sofrimento virão sobre a face da terra. A Bíblia diz que os rios serão contaminados, as plantas serão contaminadas, e me parece bombas, ou bomba de hidrogênio, bomba atômica, mísseis caindo sobre a terra, envenenando o solo e envenenando as águas. Esse duro período irá durar, de acordo com as Escrituras, por 7 anos e terminará com o retorno visível de Jesus sobre a face da terra. E por que Jesus volta? Para livrar Israel da aniquilação total, pois o mundo irá culpar Israel pelos flagelos da terra. Como já está acontecendo. Em Londres teve uma passeata essa semana de árabes e também em Nova York, e houve espancamentos de judeus. Olha que coisa terrível. Mas aí surge a pergunta, e a igreja do Senhor, a noiva do Cordeiro, no caso a gente? A linha pré-tribulacionista crê que hoje existem 3 povos na terra, e são eles: igreja, Israel e mundo.
Em outras palavras, a igreja não é o Israel, Israel não é o mundo e nem a igreja é o mundo. O mundo é todo aquele que não conhece a Jesus e também não é Israel. A igreja é todo aquele que conhece Jesus, que se arrependeu, se converteu, não é Israel e não é mundo. E Israel é a nação de Israel, que tem suas próprias promessas, que tem sua própria visão e etc. Nós cremos que existem promessas que são somente para Israel, cremos que existem promessas que são somente para a igreja, e cremos que existem promessas que são somente para o mundo. No entanto, nós cremos que a linha pré-tribulacionista, ou seja, aqueles que creem que a igreja não passa pela tribulação, é a que mais faz sentido na Bíblia e a que mais encontra base na Bíblia. E é disso que eu vou falar hoje. A linha pré-tribulacionista crê que o Senhor Jesus irá arrebatar a igreja antes dos 7 anos da grande tribulação. Vejamos por que nós cremos dessa forma. Em primeiro lugar, por que cremos? Em primeiro lugar, a igreja, de acordo com a Bíblia, não é designada para a ira. 1 de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 1, versos 9 e 10, diz assim: porque todos eles relatam que de maneira fomos recebidos por vós, de que maneira vos convertestes dos ídolos a Deus, para servirdes ao Deus vivo e verdadeiro. Texto de Paulo, verso 10, enquanto aguardamos do céu seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, olha o resto do texto, Jesus, que nos livra da ira vindoura, que certamente nos livra da ira que virá sobre o mundo todo. Que coisa poderosa. Muitas pessoas pegam esse texto até aqui e eles tentam nos provar que essa ira aqui está falando da tribulação, que essa ira aqui está falando do juízo final, mas não é. A preposição que nós vemos aqui no texto, na palavra ira vindoura, é a palavra grega apo, e significa partir de um lugar para outro. Quando você vê essa preposição, Jesus que nos livra da ira, em outras palavras, é sair de um lugar para ir para outro lugar. Mas vamos ver mais alguns textos na Bíblia. 1 de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versos de 1 ao 9. Caros irmãos, em relação aos tempos e épocas, não é necessário que eu vos escreva. E continua. Pois vós mesmos estáis bem informados de que o dia do Senhor virá como ladrão da noite. Deixa congelado aqui, Pedro, para mim, por favor. O próprio termo ladrão da noite sugere que é uma volta em secreto. Repentino. Se o ladrão dissesse quando viesse, o dono da casa ficaria à espreita. Mas o termo ladrão da noite já sugere justamente uma volta repentina, iminente e secreta. Continua o texto. Quando vos afirmarem paz e segurança, eis que virá repentina destruição e se precipitará sobre eles. Eles quem? Eles lá do mundo, não está falando para nós. Assim como as dores de parto tomam uma mulher grávida e de forma alguma encontrarão escape. Olha bem, não está falando que nós não encontraremos escape. Está falando daqueles do versículo 2. Quer ver? Põe lá no verso 2, Pedro. Estais informados que o dia do Senhor vem como ladrão da noite. Verso 1. Quem são esses? Caros irmãos, relação e tempos, não é necessário que eu vos escreva. Agora volta o verso 3. Quem é que não vai encontrar escape? Diz assim, eles não encontrarão escape. Vamos ver quem? Verso 4. Revesti-se de Cristo e vigiai. Entretanto, vós, irmãos,
eles não encontram escape. Mas vós, irmãos, não estáis vivendo em trevas, para que esse dia, esse que vai pegar eles de surpresa, como se fosse um ladrão, vos ataque de surpresa. Em outras palavras, nós não seremos pegos como ladrão de noite. Eles não vão ter escape. E ele continua dizendo: porquanto vós todos são filhos da luz e filhos do dia, nós não somos da noite, muito menos das trevas. Assim, pois, não durma como os demais, mas estejam alerta e sejam sóbrios, pois os que dormem, adormecem de noite, os que embriagam é de noite que se embebedam. Nós, no entanto, veja que o apóstolo Paulo está fazendo aqui um paralelo entre nós e eles. Eles quem? Os que não conhecem Jesus. Esses que não encontrarão escape. E ele diz: nós do dia sejamos sóbrios, revestindo-os da armadura da fé e do amor, tendo o capacete da esperança da salvação. Olha o verso 9. Porque Deus, veja, eles não encontram escape, mas ele diz: Deus não nos designou para a ira. Veja que todo o texto, ele está falando da ira, mas nós não somos designados para essa ira, que o mundo não vai encontrar escape. Nós não somos designados para esse sofrimento, que o mundo não vai encontrar escape. Nós não fomos designados para a ira, mas para sermos contemplados pela salvação, por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Se você observar bem claramente o texto, Paulo está dizendo que de modo algum o mundo escapará da ira de Deus que recairá sobre o mundo. E ele usa metáforas como ladrão da noite para mostrar a iminência do retorno de Cristo. E diz para a gente não dormir. Dormir no termo assim, fiquem alerta. Por isso que eu estou insistindo com os irmãos para virem à igreja orar nessas 10 horas de culto e avivamento. Escolha um horário, vem orar das 8 às 18, senão você vai dormir. E o texto continua dizendo: fiquem acordados. Por quê? Porque nós não fomos destinados à ira. Irmão, o contexto todo, o apóstolo está falando da volta secreta do Senhor. E é secreta porque ele usa o termo ladrão da noite. Paulo afirma pela segunda vez que nós não fomos destinados para a ira vindoura. Pelo contrário, pela segunda vez, Paulo deixa bem claro que nós seremos livres desse tipo de ira. Bom, a igreja de Filadélfia, ela está também na Bíblia como exemplo de uma igreja piedosa que o Senhor Jesus irá livrar da ira futura. Vejamos Apocalipse capítulo 3, no versículo 10, por gentileza. Porque deste atenção à minha exortação, quanto a suportar os sofrimentos com paciência, agora olha bem, tem gente que diz que não está na Bíblia que o Senhor vai nos livrar da tribulação. Bom, se isso não é Bíblia, eu não sei o que é. Eu igualmente te livrarei, olha aqui, da tribulação que recairá sobre o mundo todo para pôr à prova os que habitam sobre a face da terra. Agora observa algo muito importante nesse texto aqui que está congelado. O Senhor não diz que vai nos livrar na tribulação. Daniel foi livre na cova. Sadraque, Mesaque e Abedênego foram livres na fornalha, não da fornalha. Mas o termo aqui diz que nós seremos livres da hora da tribulação, da própria tribulação que recairá sobre o mundo. E observa algo mais importante. Temos aqui uma preposição. Essa pequena preposição aqui, é a palavra grega ek ou ex, de onde vem a nossa palavra saída. A palavra em inglês exit, ou as demais palavras êxodo, saída, exit, extração. Quando você lê no termo da hora da tribulação, é a palavra ek. O Senhor está dizendo: vou te livrar da ek, ou da ex. Isso significa tirar do lugar, providenciar um êxodo, providenciar uma saída, uma extração, arrancar. Todas essas palavras
de saídas, extrações, vem dessa palavra grega ek ou ex. Em outras palavras, tudo indica retirar-se de um lugar para outro. Deus, mais uma vez, nos promete tirar do exato momento, da exata hora da tribulação durante os 7 anos. O Senhor está nos prometendo uma saída. Ele não irá nos livrar na tribulação, como algumas pessoas sugerem. Ele vai nos livrar da tribulação, assim como ele tirou o povo do Egito no Êxodo, como ele tirou os demais, Ló, de Sodoma e Gomorra, ele vai tirar também a sua igreja. Aleluia. Bom, temos também alguns exemplos do arrebatamento na Bíblia. Entre eles, os dias de Ló. Os dias de Ló é comparado pelo Senhor Jesus como exemplo da sua vinda. Vejamos em Gênesis 19, versículo 22, o que aconteceu com Ló. Depressa, refugia-te lá, porque nada posso fazer enquanto não tiverdes chegado lá. É por esse motivo que se deu o nome da cidade de Zoar, cidade refúgio. Note que o Senhor diz: saiam e vão para Zoar. Enquanto você não chegar em Zoar, não podemos destruir Sodoma e Gomorra. Um outro exemplo são os dias de Noé. Enquanto Noé não entrou na arca, não veio o dilúvio. Um outro exemplo é o próprio arrebatamento de Elias. Assim como Elias foi levado ao céu por anjos, nós seremos também levados ao céu. Veja comigo agora, Isaías 26, no versículo 20, diz um texto assim, ó: Eia, povo meu, entra nos teus aposentos, esconda-te por um pouco de tempo. Olhe bem, até que a ira do justo, quem é o justo aqui? Jesus é o justo. Até que a ira do justo tenha sido satisfeita. Bom, Apocalipse capítulo 15, se eu não me engano, 6, versículo 15, Pedro. Apocalipse 6, versículo 15, fala da ira do cordeiro. E aqui esse texto de Isaías, isso mesmo, aconteceu que os reis, os príncipes, os generais, os ricos, os poderosos, todos enfim escravos, livres, buscaram refugiar-se nas cavernas, nas hostas das montanhas. Olha a ira do justo aqui. Vamos lá, continua. Então passaram a berrar para as montanhas e rochedos, dizendo: caiam sobre nós e ocultem-nos da face daquele que está sentado sobre o trono e da ira do cordeiro. É essa mesma ira que Paulo falou que o Senhor nos livra dessa ira. Voltando ao texto de Isaías, Isaías chama de ira do justo. Jesus é esse justo. E ele diz que entra, povo meu, numa espécie de quarto, numa espécie de refúgio, representado pela cidade de Zoar. Fique escondido nesse quarto, até que passe a ira do cordeiro, a ira do justo. Agora vamos ver, aonde são esses quartos e esses aposentos, aonde a igreja estará escondida durante os 7 anos de tribulação. Eia, porque seremos arrebatados. Esse quarto está em João capítulo 14, no versículo 1. Está aqui, ó: não permita que o vosso coração se preocupe. Credes em Deus e credes também em mim. Olha lá o texto, ó: na casa de meu pai há muitos aposentos. A palavra aposentos que nós temos aqui é a palavra grega para quartos. Na casa de meu pai há muitos quartos, muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhe teria dito a vós: portanto vou preparar lugar. Jesus foi para preparar lugar nesses quartos. É o mesmo quarto que lemos de Isaías: povo meu, entra nesses quartos da casa do meu pai, se refugia nesses quartos, até que passe a ira do cordeiro. Os 7 anos de tribulação é a ira do justo, é a ira do cordeiro, como lemos em Apocalipse 6,15. E é essa ira que o apóstolo Paulo diz que a igreja não foi destinada para essa ira. A igreja não vai sofrer e passar por essa ira. Aleluia. A igreja do Senhor Jesus, ela está pronta para esse dia?
Amados, Igreja de Cristo, está chegando a hora de Cristo colocar um fim em toda injustiça. Está chegando a hora da ira de Deus recair sobre todo o mundo. Mas também está chegando a hora de partir. Está chegando a hora do arrebatamento da igreja. Está chegando a hora que o Senhor irá tirar a sua noiva da face da terra e levá-la para as mansões celestiais, como Ele nos prometeu. Mas em terceiro lugar, a igreja também não está na tribulação no livro do Apocalipse. A nossa visão em que a igreja não passa pela tribulação também encontra base bíblica no livro do Apocalipse. A palavra igreja aparece 19 vezes nos 3 primeiros capítulos do livro do Apocalipse. E impressionantemente, a palavra igreja só volta a ser usada no capítulo 22 de Apocalipse, deixando claro para nós que a igreja não está na terra durante os 7 anos da tribulação. Nós não encontramos um texto sequer que diz que a igreja passa pela ira do Cordeiro, a ira do justo, pela provação ou pela tribulação. Muito pelo contrário. Temos muitos textos que comprovam que a igreja é tirada dos anos de tribulação, tentação que recairá sobre o mundo todo. Nós somos acusados de termos uma doutrina nova, que todos os eruditos no passado não pregaram isso e etc. Para mim não importa quem pregou. Para mim importa o que Paulo pregava. Para mim importa o que a Bíblia Sagrada diz. Eu não quero saber quem disse o quê, quem disse aquilo lá, se é um grande... Eu quero saber o que a Bíblia Sagrada diz. Os eruditos que muitos dizem são Agostinho, Lutero, Calvino e outros. Mas Agostinho, de fato, olhe bem para mim. Agostinho de Hipona, um grande teólogo, homem de Deus, só ensinou coisa boa? Todos os teólogos só ensinaram coisas boas? Todo mundo, tudo que ele fala é a grande verdade de Deus, será? Por exemplo, algumas coisas que Agostinho ensinou que nós não devemos levar em consideração. Uma, Maria nasceu e viveu uma vida inteira sem pecado. Agostinho ensinava isso. 2, que meninos não batizados ou crianças não batizados se condenam eternamente. 3, que o coito, ainda dentro do casamento, é sempre um ato depravado, ou seja, fazer sexo com a sua esposa é ato depravado. 4, que a guerra pode ser santa, ele defende guerra santa, defendia a guerra santa. 5, ele que trouxe a ideia de que não existe milênio literal, ou seja, o milênio é só um símbolo. Para eles, o milênio já tem 2000 e poucos anos de milênio. Não é literal que Jesus vai descer e reinar literalmente. Também Agostinho ensinou que perdão de pecados era somente dentro da igreja católica. Agostinho também ensinou que os mortos podem sacar proveito da Eucaristia. Agostinho também ensinou que é justo que um Estado cristão persiga hereges. Em outras palavras, foi um grande homem de Deus, evidente, estava dentro do contexto doutrinário de sua época, mas, então, por que Agostinho não cria que a igreja não passaria por tribulação? Vamos todo mundo seguir? Porque Calvino não cria, vamos todo mundo seguir, etc. Não, meu irmão. Para mim o que importa é o que a Bíblia diz, e a minha Bíblia Sagrada diz que a igreja não passa pela tribulação. As fontes que eu li estão em livros como On Nature, All Grace, Agostinho, capítulo 42, e também The City of God, tomo 1, capítulo 21. São as fontes que eu trouxe a vocês. Eu mostrei Agostinho, pois todos que creem que não existe milênio literal, que não existe arrebatamento, citam Agostinho, entre outros, como pais e reformadores da igreja. Eu, sinceramente, desconsidero tudo isso. A gente come o peixe e joga o espinho fora. Para mim, o que me importa é o que a Bíblia diz e eu fico com a Bíblia. Na história,
A visão pré-tribulacionista é a única que tem suporte histórico da igreja, e vejamos por quê. Em primeiro lugar, de acordo com a Bíblia, a igreja primitiva enxergava o retorno de Cristo com um tom de iminência, a qualquer hora, de surpresa. Temos textos como ladrão da noite, temos textos como cuide para que esse dia não vos apanhe de surpresa. Texto como dias de Noé e outros mostram que Jesus Cristo vai voltar secretamente para a sua igreja, para o mundo todo ele virá visivelmente. Para o mundo todo, todo olho verá, para a igreja será secreto. Segundo lugar, o caráter de Deus. O mais importante de tudo é o caráter de Deus. Pois deixar a sua noiva sofrer em uma tribulação, podendo livrá-la, não faz sentido nenhum. Em toda a Bíblia nós vemos o caráter de Deus mostrando a disposição de livrar o justo. Vejamos, Noé foi salvo da ira de Deus que veio sobre o mundo todo. Ló e sua família foram salvos da ira de Deus que recaiu sobre Sodoma e Gomorra. Raabe foi protegida da ira de Deus dentro de Jericó. E mais do que isso, 2 de Pedro, capítulo 2, dos versos de 4 a 9, nos mostra o caráter de Deus em livrar o seu povo da ira. Ora, se Deus não poupou os anjos que pecaram, mas os lançou no inferno, aprisionando-os em cadeias abismais tenebrosas, com propósito de serem reservados para o juízo, de igual modo, ele não poupou o mundo antigo quando abateu o dilúvio sobre aquele povo ímpio. Entretanto, olha o termo, preservou o proclamador da justiça e mais 7 pessoas. Olha lá, também condenou as cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo as cinzas, tornando-as como exemplo do que sucederá aos que vivem praticando o mal. Agora olha o resto do texto. E Deus livrou o justo Ló, que vivia oprimido com um procedimento corrupto e libertino daqueles incrédulos. Porque este justo, no caso Ló, pelo que via e ouvia diariamente, quando habitava entre eles, sentia sua alma atormentada por causa das muitas obras iníquas daquelas pessoas. Agora esse texto é o seguinte: constatamos, portanto, presta atenção, constatamos, portanto, que o Senhor sabe livrar os piedosos da tribulação, da provação, e manter em castigo os ímpios para o dia do juízo. Mas ainda assim nós temos pessoas dizendo: por que Deus não livra os irmãos que estão sendo perseguidos então? Bom, na realidade esse é um argumento até válido. Irmão, 70% da igreja já está vivendo um tipo de tribulação. Você acha que mais 7 anos de tribulação para aqueles que estão vivendo dentro de gaiolas na Coreia do Norte, dentro de gaiolas na China, têm as suas unhas arrancadas, as mulheres estupradas, os filhos assassinados? Você acha que 7 anos de tribulação será mais sofrimento para eles do que já vivem? A igreja perseguida é a maioria hoje. Então por que a perseguição não vai vir para a gente? Deixe-me te dizer, perseguição não piora a igreja. Perseguição melhora a igreja. Perseguição é fogo purificando o ouro. Sabe qual é o nosso problema? Apostasia. Se você observar hoje no mundo, todas as profecias estão se cumprindo simultaneamente. Em um lugar do globo nós temos perseguição. Em outro lugar do globo nós temos apostasia. Em outro lugar do globo nós temos esfriamento da igreja. E em alguma parte do globo, avivamento. Se você for observar, todas as profecias hoje estão acontecendo e se cumprindo simultaneamente. Eu vou te dizer, nós estamos vivendo um esfriamento, uma apostasia, e como eu tenho pregado insistentemente, só um avivamento pode livrar esse povo da fase, da parte do mundo que está vivendo esfriamento e apostasia. Só um avivamento pode livrar esse povo da condenação. E é nesse avivamento que eu creio. Mas em contrapartida, seja honesto comigo. Você acha realmente que precisa vir 7 anos de tribulação para poder salvar a igreja, senão ela não vai ser salva? Meu irmão,
Quem não está pronto para subir com Jesus hoje, não estará pronto para subir com Ele depois de 7 anos. Quem não está pronto para subir com Jesus hoje, orando e se santificando, não estará pronto para aguentar 7 anos de tribulação. Mesmo porque a Bíblia diz que quase ninguém será salvo. Os dias serão abreviados, a morte será tirada. Então, o que vem a mim diante de todos esses fatos é que nós cremos que estamos há pouco tempo do arrebatamento da igreja. Creio fielmente que Jesus vai arrebatar a sua igreja tão logo. Está chegando a hora de partir. Está chegando a hora do segundo êxodo. Esse é o tema que eu vou dar para essa mensagem. O segundo êxodo. Escute bem o que eu vou te dizer. Por isso que eu estou orando para um grande avivamento em nossa parte do globo. Porque a igreja está fria, está inerte. Está numa letargia espiritual. Ela não está percebendo o que está acontecendo à sua volta, de pestes, guerras, está aí as guerras. E ainda assim ela continua dormindo. Por isso que eu estou clamando, irmão, o crente que não estiver de oração, leitura da Bíblia diária e de oração diária, ele não ficará de pé nesses tempos. Ele não vai resistir à pressão total do diabo, da mídia, do pecado e etc, etc, etc. Eu gostaria de orar com você. Mas acima de tudo, você que está me assistindo pelos nossos canais da igreja, você que está nos vendo, se você está afastado de Jesus, volte-se para Ele. Espera voltar aos cultos presenciais, nos procure, volte para a igreja. O culto online, gente, é uma contingência, mas ninguém será salvo porque está assistindo o culto online. Mas graças a Deus que nós temos para isso. Mas a hora que volta para o culto presencial, você tem que correr para a casa de oração. Por isso que mesmo com o culto online, você tem que vir à casa de oração, porque os discípulos iam na casa de oração todos os dias para orar. Eu quero que você faça isso aos domingos, das 8 às 10, venha em família, ore e vá para casa. Porque nós estamos vivendo dias estranhos, dias sombrios, nós estamos caminhando sobre páginas da Bíblia. Então você que está afastado dos caminhos do Senhor, volte-se urgentemente. Você que ainda não entregou sua vida a Jesus, entregue ainda hoje. Eu quero orar por você. Senhor Deus, nós oramos por todos os nossos irmãos que estão nos assistindo em casa, no Brasil, fora do Brasil, em qualquer lugar, que a mão, a graça do Senhor possa despejar sobre eles. Que a mão e a unção do Senhor esteja sobre cada um desses irmãos, Pai. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Nós oramos para que você seja cuidado. Põe a sua mão em posição de receber onde você está. E meu querido irmão, se cuide. Cuide da sua família. Fiquem bem, por favor. Que o amor de Deus, a graça do Senhor e a consolação do Espírito seja com todos, hoje e sempre. Amém. Fiquem com Deus. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Para quem ainda não me conhece, eu sou o Gianluca. E antes de tudo eu quero te pedir um grande favor. Dê o like no vídeo, compartilhe com seus amigos, se inscreva no nosso canal que está no botãozinho vermelho aqui embaixo. E não esquece, ativa o sininho para você não perder nenhum vídeo. Mas agora eu estou aqui para falar de uma promoção imperdível que nós temos aqui na nossa editora. E para quem ainda não conhece, a editora Vem é uma editora que parte dos recursos é destinado para missões. E você, adquirindo os nossos materiais, você estará nos abençoando e você estará abençoando outras pessoas e levando a mensagem do Senhor mais longe. Então aqui eu tenho em minhas mãos o livro Anjo Caído, a trajetória e queda de Lúcifer, que aqui nós contamos do intervalo que tem do versículo 1 e do versículo 2 do primeiro capítulo de Gênesis. E é um livro muito importante para você que quer aprender mais sobre o assunto, sobre a trajetória e a queda de Lúcifer, como o mundo foi criado, e esse livro é imperdível. Temos aqui também o livro Anjos e Demônios, a realidade do reino espiritual. Podemos dizer que esse daqui é um manual para o crente, para saber como enfrentar suas guerras, como enfrentar suas batalhas. É um livro muito completo, um livro muito didático, que aqui fala sobre o rei bruxo, fala sobre Lilith, e é muito completo para você.
E tenho aqui também em minhas mãos o livro Curando os Enfermos em Nome de Jesus. Esse aqui é voltado para aquela pessoa que precisa de alguma cura em certa área da sua vida. Esse livro é essencial para você. E por último, temos a revistinha As Aventuras de Luke, do Pastor Lucas. E para quem não conhece o Pastor Lucas, é o compositor daquela linda música O Pintor do Mundo. E ela é muito bem ilustrada, muito bem desenhada para você, criança que quer saber como enfrentar as suas batalhas, para aquela criança que tem medo de dormir sozinho. Esse livro é muito importante para elas. Para você que quer presentear o seu filho, seu sobrinho, seu neto, esse livro aqui é muito bom para eles, tá certo? Então, eu falei aqui de 3 livros mais a revistinha por apenas R$ 95. E para você que quiser adquirir esse material, entre agora no nosso site editoravem.com, que está aqui no rodapé do seu vídeo, e adquira já pelo kit Libertação, tá certo? Só lembrando, se inscreva no nosso canal, dê o like no vídeo, ativa o sininho para você não perder nenhum vídeo e compartilha com seus amigos nas suas redes sociais, no seu grupo de WhatsApp, porque assim você estará ajudando a propagar ainda mais a palavra do Senhor e levando essa mensagem para outras pessoas, tá certo? E muito obrigado para você que nos acompanhou até aqui, um grande abraço e Deus te abençoe. Até a próxima.